Jornalismo de verdade. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de determinar a busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro foi tomada de ofício. O que isso significa? Que o magistrado agiu por conta própria, sem solicitar a análise prévia da Procuradoria-Geral da República ou da própria Polícia Federal, que executou a ordem de fiscalizar a casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, com a finalidade de localizar e apreender todas as armas de fogo, munições, acessórios e documentos de registro eventualmente existentes no local. Hora de receber Berenice Leite, chegando aqui no nosso telão nessa manhã. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco mais uma vez. Bom dia, Daniel Vidal, bom dia, professor Marcelo Suano, nossa audiência querida. Vamos lá, porque temos muitos assuntos hoje para a gente poder comentar. Muito bem, vamos juntos até às 10 da manhã aqui no Jornal da UESP, primeira edição. Eu começo também falando com o Marcelo Suano. Suano, chamou bastante atenção que nessa decisão o ministro citou lá um artigo, que é o artigo 66. A gente tem esse artigo para exibir aí na tela, esse trecho que o ministro Alexandre de Moraes incluiu nessa sua decisão. E ali diz o seguinte, que o ministro, ele sugere, pede a inspeção, a fiscalização, o estabelecimento penal sem previsão de provocação de órgãos de investigação. Ou seja, PF, PGR, enfim. No entanto, esse mesmo dispositivo não menciona casos de prisão domiciliar, que é o caso do Jair Bolsonaro. Lembrando que lá nenhuma arma foi encontrada na residência do ex-presidente. Quero ouvir a sua análise aí sobre essa decisão tomada de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou, primeiro, meus cumprimentos, bom dia para você, Daniel, para Berenice, para todos que nos acompanham, a todos da Oeste também. Bom, inicialmente, vamos começar. Ele ter feito isso de ofício já demonstra que a sua preocupação não é seguir os critérios legais ou se apresentar como um cumpridor da normatividade jurídica brasileira ou aquilo que há de melhor da normatividade jurídica. Ele fez isso apenas para demonstrar poder. E qual é o poder que ele quer demonstrar? Em duas faces. A primeira delas, dizer que ele está conduzindo a execução e o processo independentemente da normatividade jurídica, porque ele a usa da forma que lhe convém e não da forma como deveria ser feito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que tanto os benefícios quanto aquilo que é o rigor aplicado ao presidente Bolsonaro decorre única e exclusivamente de sua vontade pessoal, o que ele mostra que ele é superior, que ele é forte e que o presidente Bolsonaro está sendo submetido a uma humilhação caracterizada exatamente por um desejo que tem o Alexandre de Moraes de fazê-lo. Em síntese, ele quer mostrar que ele não segue a legislação e se o segue, ele segue de uma maneira que decorre da sua interpretação pessoal, independentemente de todo o processo, e que ele é o superior ao Bolsonaro, ele humilha o Bolsonaro. E aí nós temos a seguinte situação. Ele pega, por ofício, demonstra que deve ser feito aquilo que supostamente era o motivo pelo qual ele queria acabar esta aberração, que é a prisão domiciliar humanitária provisória decorrente de um desejo pessoal do juiz impositor ou do juiz tirano. Basicamente é isso. Agora ele quis dizer assim, não, nós temos que verificar que já que eu falei que ele não poderia ter uma arma ali porque ele é um apenado, então nós temos que fazer o seguinte, eu cometi um erro, comi bola antes, então não quero comer bola agora, mas eu não quero comer bola dizendo que se eu comi bola naquele primeiro momento, eu fiz mantendo aquilo que eu sou, quem ele é, o soberano da República. Desde de Carl Schmitt que se sabe que o soberano é aquele que define o estado de exceção. É o que ele está fazendo aí. Ele diz, eu estou torturando esse indivíduo, estou humilhando, mas estou dizendo que o estado de exceção quem define sou eu. Logo, eu sou o soberano neste ambiente. Quero ouvir a sua análise também, Berenice Leite. Daniel, quando vejo situações como essa, me lembro muito do que dizia a deputada Carla Zambelli, ainda no exercício do seu mandato. Sempre que eu a encontrava lá no Congresso, ela dizia o seguinte, decisão ilegal não se cumpre. Isso faz parte de uma jurisprudência
que já ficou guardada aí em uma dessas gavetas do STF, né, da própria Polícia Federal, há muito tempo. A Polícia Federal jamais contestaria a decisão do soberano ministro Alexandre de Moraes, que toma de ofício, e esta não é a primeira vez, nós temos inquéritos que não têm prazo para acabar, que também foram abertos dessa mesma forma, não é mesmo? De ofício. E nada acontece em Brazuela, já dizia um colega meu. Agora, com relação a essa operação no dia de ontem, o advogado, um dos advogados de Jair Bolsonaro, doutor Paulo Cunha Bueno, chegou a conceder algumas entrevistas no dia de ontem ainda. Até estou em contato com ele, aguardando resposta para que ele prestigie também nossa audiência. Mas ele chegou a dizer o seguinte, que essa ação de ontem foi mais para constranger o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até porque a defesa de Bolsonaro já havia dado todos os esclarecimentos com relação às armas, né? E a última delas, que seria uma espingarda, uma 12, salvo me engano, teria sido um presente de um apoiador lá no Rio Grande do Sul, que tem até uma loja de armas, e aí chegou a fazer ali o registro, né? Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca chegou a retirar o presente da loja, então estaria lá guardado, e isso já era de conhecimento da Justiça, fora as outras armas que já teriam sido entregues durante buscas e apreensões que foram feitas no ano passado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a única arma que ainda estaria ali faltando é a mesma que já estava na casa dele. Então, o assunto já estaria esclarecido. Mas ele, mais uma vez, né, colocou ali a família numa situação constrangedora, nas palavras do próprio advogado. Parece que até a Laurinha, que é a filha mais nova de Bolsonaro e de Michele, teve que sair do quarto, foi acordada ali, né, com a presença da Polícia Federal. E o quarto, assim como o restante da casa, todo vasculhado, e nada foi encontrado. Mas a gente fica pensando, né? E se encontrassem alguma coisa que fosse dinheiro em espécie? Talvez isso teria pautado, né, todos os veículos, os grandes veículos de comunicação, e isso fosse a pauta do dia, né? Como não encontraram nada, ficaram sem ter mais como explorar o assunto. Mas é inacreditável, só para finalizar aqui, como, né, o Bolsonaro, ainda preso, consegue ser alvo de abertura de inquérito e de operações como essa. É só aqui mesmo, no Brasil. E o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, criticou essa operação e classificou essa medida como um constrangimento desnecessário. Uma busca minuciosa, reviraram tudo. A Polícia Federal sempre que vai lá até a casa do presidente Bolsonaro faz de forma respeitosa. Não estou criticando o trabalho da polícia, não. Eles têm a ordem para ir fazer, tem que ir cumprir, mas reviraram tudo. Uma busca muito minuciosa. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca, né, e procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, é uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro, e por óbvio, não tinha absolutamente nada de errado. Marcelo Suano. Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro, está absolutamente correto. Foi um constrangimento desnecessário e um constrangimento provocado para obter o resultado da humilhação. O que se queria não era resolver um problema, trazer a normalidade jurídica ou aplicar a lei, era produzir uma humilhação ao presidente Bolsonaro. E o senador Flávio Bolsonaro foi extremamente criterioso quando ele não elogiou, mas ele mostrou o respeito que ele tem pela Polícia Federal. Infelizmente, os agentes estão cumprindo ordens ilegais. Os agentes estão cumprindo, se não ordens legais, ordens indesejadas ou ordens inadequadas. Ou seja, os agentes estão fazendo o cumprimento da lei porque são obrigados. Agora, é óbvio, chegará um determinado momento que até as próprias forças de segurança serão obrigadas a questionar qual é o limite para o cumprimento de ilegalidade, de demandas e ordens que sejam ilegais. Isso chegará um momento que vai virar à tona. Eu não sei qual será a resposta. O Brasil sofreu uma nova derrota na Justiça dos Estados Unidos naquela ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que, Ivan, a Justiça norte-americana deu mais prazo para Rumble e para Trump Media, hein?
Bom, Daniel, eu acho que com a data vênia, quem sofreu a derrota foi o ministro Alexandre de Moraes e a AGU. Isso porque eles pediam, né, justamente o fim do processo ainda antes de entrarem no mérito, né, antes que a justiça americana entrasse no mérito da questão. A Rumble pediu, através da sua equipe jurídica, para que eles que a justiça concedesse mais prazo, porque a Rumble ainda questiona o fato da a AGU estar defendendo o ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Bom, então a juíza Mary Scriven, lá do estado da Flórida, concedeu este prazo para o Rumble, pelo menos mais uma semana, ou seja, até o dia 14 de julho, e não encerrou o caso que foi considerado uma derrota, então, como eu disse, para o ministro Alexandre de Moraes e para a AGU. Indicando, Daniel, que muito provavelmente ela vai analisar o mérito da questão, ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes censurou cidadãos americanos em solo americano ou pessoas, né, que vivem legalmente nos Estados Unidos através de empresas americanas, nesse caso específico, a Rumble. Esse caso ele é extremamente importante porque ele pode abrir uma jurisprudência nos Estados Unidos, ou seja, qualquer juiz de qualquer lugar do mundo poderá simplesmente emitir ordens para derrubar perfis, né, de pessoas nos Estados Unidos, algo que vai totalmente contra a primeira emenda da Constituição americana da liberdade de expressão. Então, ao contrário do que a AGU pretendia, a juíza manteve o caso aberto e concedeu esse tempo, para a Rumble. Daniel. Agora são 8h07 no horário de Brasília. Deixa eu trazer mais um ponto aqui. A gente estava conversando agora há pouco com o economista, o professor Roberto Dumas, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, sobre a proposta do Flávio Bolsonaro de uma criação, né, de uma área de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. E vou trazer um ponto aqui para a sua análise, porque o Flávio Bolsonaro defendeu os Estados Unidos, disse que Lula lambe as botas da China. Ele segue, não é, nos Estados Unidos, participando, depois de participar daquela audiência pública no escritório do representante comercial lá dos Estados Unidos em Washington. O que mais você quer trazer sobre essa permanência, a extensão ali da permanência de Flávio Bolsonaro lá em Washington? Daniel, essas reuniões que ele está organizando, participando, enfim, encontros, né, são extremamente importantes. Eu arrisco dizer, Daniel, vou um pouco mais além. A importância dele ali na sessão 301, obviamente que é de alta relevância, mas essas reuniões são mais importantes, Daniel. Afinal de contas, a decisão de aplicar as tarifas ou não ao Brasil é uma decisão política e não uma decisão apenas técnica. Ou seja, os técnicos obviamente vão apresentar ali os argumentos finais após essa sessão, mas a decisão é política, e é aí que entra, né, esse trabalho de bastidor e de costura diplomática do senador Flávio Bolsonaro, com o apoio inclusive de congressistas do Partido Republicano e também com as suas conexões dentro do Departamento de Estado nos Estados Unidos. Lembrando que congressistas americanos acompanharam essa audiência pública da sessão 301, o que demonstra realmente a importância dela, né, no contexto também dos Estados Unidos. A missão não é simples, Daniel, não tem Papai Noel do outro lado esperando para dar presente, porque também nós temos os interesses americanos aqui, o lobby do agronegócio americano é muito forte, mas ele se colocando ali como líder da oposição, como senador da República, quem sabe ele possa ter êxito aí nessa sua missão lá nos Estados Unidos. Nós estamos a postos aqui, Daniel. A qualquer momento, embora boa parte da administração Trump esteja empenhada em reuniões da OTAN essa semana, mas a qualquer momento essa divulgação das tarifas pode ser anunciada. Lembrando que o governo americano tem até o dia 15 de julho para tomar uma decisão, então de hoje até a próxima quarta-feira, tudo pode acontecer e a gente ter essas atualizações. Pelo menos aqui a gente tem uma data definida, né? Não fica com aquele clima de quando vai ser, como vai ser, enfim. De hoje até o dia 15, alguma coisa vai ter que ser decidido, Daniel. Jornalismo de verdade.